gente tinha a ambição de contratar 220 bilhões de reais no início do programa. Fechamos abril já com 354 bilhões de reais contratados e temos alguns projetos muito importantes, como o túnel Santos-Guarujá, o trem intercidade Sorocaba-São Paulo, que São Paulo vai ter de protagonismo na transição energética em função da cana-de-açúcar, que é a maior relação biomassa, energia que nós temos e da onde a gente está tirando o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, a possibilidade de produzir biogás, biometano, o combustível sustentável de aviação e o próprio hidrogênio, além de fertilizante. A gente vai terminar esse mandato com 23 mil novos policiais contratados, com investimento maciço em tecnologia. Olá, eu sou Mariana Jangiacomo e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Governador, muito obrigada por participar do EsferaCast. Eu queria começar perguntando quais são as prioridades nesse momento para o governo de São Paulo. Olha, a gente está tentando tocar o nosso programa de parceria de investimentos e nós temos muitos projetos relevantes. Estamos aqui para apresentar esses projetos para os investidores. E um programa que está sendo bem sucedido, a gente tinha a ambição de contratar 220 bilhões de reais no início do programa, fechamos abril já com 354 bilhões de reais contratados e temos alguns projetos muito importantes, como o túnel Santos-Guarujá, o trem intercidade Sorocaba-São Paulo, nós temos outros lotes de rodovia, nós temos PPPs sociais, né, e as travessias litorâneas, enfim. Então a gente teve a oportunidade de falar isso com os investidores, também tratar de alguns temas como transição energética e economia do conhecimento. São Paulo tem concentrado os investimentos em data center na América Latina, em função da disponibilidade de energia, em função da oferta de água, da boa infraestrutura, da qualidade da mão de obra. E também a gente está colocando o papel que São Paulo vai ter de protagonismo na transição energética em função da cana-de-açúcar, que é a maior relação biomassa, energia que nós temos e da onde a gente está tirando o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, a possibilidade de produzir biogás, biometano, o combustível sustentável de aviação e o próprio hidrogênio, além de fertilizante, porque é um grande exemplo de economia circular. Então, é um pouco o que a gente está apresentando, é um pouco essa pauta. Obviamente, quando a gente pensa em prioridade de governo, a gente não pode deixar de falar da segurança pública, Sim. que é um tema que nós temos trabalhado muito. A gente vai terminar esse mandato com 23 mil novos policiais contratados, com investimento maciço em tecnologia, né, por meio do Muralha Paulista, que é um grande programa de monitoramento e, na verdade, de contenção da mobilidade criminal por meio da tecnologia. A gente tem tido resultados interessantes, então indicadores que estão em queda. Agora, trabalhar para que isso se traduza em percepção de segurança também para o cidadão. Temos feito investimentos relevantes na área da saúde, por meio da tabela SUS paulista, por meio do incentivo de gestão municipal. Isso nos permitiu criar 6.200 leitos em 2 anos e aumentar muito a quantidade de procedimentos que estão sendo realizados. Então, a gente sai de 700 mil procedimentos ano para 1.200.000 procedimentos ano. Então, isso é extremamente relevante. Vamos continuar tocando o nosso programa habitacional. Hoje a gente tem o maior número de habitações da história de São Paulo. Entregamos 53 mil unidades em 2 anos, 111 mil unidades hoje estão em construção. A gente já autorizou mais 42 mil, então a gente vai romper aquele número das 200 mil unidades. A gente tinha um estado que investia 1 bi em habitação por ano, a gente está investindo 4. O estado fazia a cada período de 4 anos 25 mil, 30, a gente vai fazer 200. Então são números extremamente relevantes. Então a gente vai dar continuidade nesses programas, nessas políticas públicas. Agora tem a nossa política de superação da pobreza, que é o grande programa que a gente vai lançar para ajudar as pessoas a se emanciparem, a se libertarem, a conseguirem criar o seu próprio negócio, se capacitarem, ter o seu próprio emprego, ter a sua renda. E, governador, o senhor comentou, né, da agenda com estrangeiros aqui em Nova York. Eu queria falar também sobre o tema, né, do qual todo mundo está falando, que é, claro, um novo momento comercial do mundo com o governo de Donald Trump. As tarifas, a gente sabe que São Paulo exporta muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um destino importante de exportações de São Paulo. Como que o Estado pode ser impactado nesse novo cenário? Como que o senhor vê esse novo cenário? É interessante que muitas das empresas que exportam para os Estados Unidos já têm base aqui local também. Então, elas são pouco afetadas por esse programa de tarifas do governo Trump. Agora, o que a gente tem que entender é que existe um movimento de reorganização no mundo, a gente tem que olhar o que está acontecendo, não é só esse movimento, também a saída de empresas chinesas. Nós temos uma agroindústria muito competente que pode substituir
alguns produtos com muita oportunidade, com muita velocidade. A gente tem que aproveitar essa janela de oportunidades que está posta na mesa, fazer o dever de casa e se valer dessa guerra tarifária ou desse movimento de desglobalização que está em curso. A gente pode ter uma entrada maior no mercado americano. Nosso comércio com os Estados Unidos ainda é um comércio pouco relevante em relação do que pode ser. Nós podemos ampliar muito a nossa relação com a Europa e eu entendo que esse movimento é um catalisador para o acordo do Mercosul-União Europeia e, inclusive, entrar nos mercados asiáticos. Então, existe uma janela de oportunidades aberta porque todos perceberão o Brasil como um parceiro confiável, seja para a energia, seja para os produtos industrializados, seja para a agroindústria. E São Paulo acaba entrando muito nisso, mais especificamente pela produção específica. Sem dúvida, né? A gente está falando de um estado que concentra aí quase 30% do agronegócio brasileiro, 36% da produção industrial, 65% do setor de serviços. É óbvio que a gente se vale dessa janela de oportunidade que vai ser aberta. Tenho certeza que a partir do momento que a gente detecta e consegue capturar essas oportunidades, as empresas de São Paulo vão ter um protagonismo, vão ter um papel fundamental nesse novo desenho internacional, nessas novas relações que vão ser estabelecidas. E governador, 2026, eleições presidenciais, quais são as suas expectativas, seus planos? A expectativa é que a gente possa construir um projeto de Brasil e que esse projeto seja vitorioso. Eu entendo que tem muitas oportunidades abertas para o Brasil, mas a gente tem uma agenda e a gente precisa cumprir essa agenda e mostrar para os investidores o nosso compromisso com a questão fiscal, mostrar que nós vamos caminhar na direção certa, que é aquela direção que vai nos possibilitar dar um salto. A agenda está muito clara, o que tem que ser feito está posto. Nós temos alguns exemplos de sucesso aqui em países vizinhos, como a Argentina, que tinham um desafio muito maior e estão conseguindo ser bem-sucedidos com medidas que às vezes são duras, mas são importantes. Nós conseguimos, mexendo aí 3, 4 alavancas, dar um salto, porque nós temos bons fundamentos. Então, primeiro, a expectativa é de que um projeto de Brasil seja vitorioso. Entendo que esse campo da centro, da direita, vai se organizar para ser competitivo. Acredito na liderança do Bolsonaro e na condução dele neste processo, e o nosso papel é ajudar no estado de São Paulo. A gente está muito focado com o projeto São Paulo, vamos continuar trabalhando bastante em São Paulo, tentando fazer o máximo para entregar resultado, e o nosso projeto é um projeto de longo prazo em São Paulo, né? A maioria das nossas entregas vão ser em 28, em 29, 30, porque a gente acreditou nos projetos de estado, e a parte que nos cabe é ajudar conduzindo esse processo no estado de São Paulo. Candidatura, governador? A reeleição. A reeleição de São Paulo? São Paulo. Presidência? Não. Simples assim. Descartado? Eu acho que não é meu momento, eu tenho esse compromisso com São Paulo e é o que eu falo, meu papel nesse arranjo vai ser liderar este projeto no estado de São Paulo. A mais longo prazo, pensando? Eu não sei. Eu acho que essas coisas não tá na mesa, eu tenho também outros projetos. O momento hoje é tocar aquilo que a gente se propôs a fazer, é entregar o que a gente se propôs a fazer. Se a gente fizer isso, a missão está cumprida e o legado vai ser construído, e isso basta. E, governador, o senhor tocou num ponto logo no começo, quando a gente perguntou sobre prioridades, o senhor falou sobre segurança, criminalidade, que é um tema que a gente conversa bastante. O senhor falou sobre melhorar a percepção da população sobre segurança. Queria entender mais sobre isso, como que essa melhora pode acontecer, o que pode ser feito para isso? Olha, não adianta a gente ter hoje o menor índice de homicídios da nossa história, ter uma taxa a menor do Brasil, 5,6 a cada 100 mil habitantes, uma taxa que é inclusive semelhante à taxa que se tem aqui nos Estados Unidos. Não adianta ter o menor índice de roubos e furtos de todos os tempos, desde o início da série histórica, desde 2001. Não adianta a gente ter reduzido o roubo de carga em 22% ou ter reduzido o roubo de veículos. Para aquele cidadão que tem um celular roubado, para aquele cidadão que sofre com um assalto vindo de uma motocicleta ou de uma bicicleta, aquele cidadão não se sente seguro. Então a gente tem que investir para torná-lo mais seguro. Então estudar realmente as manchas criminais, como esse crime está se distribuindo ou se dispersando no território, porque muitas vezes a maior parte dos crimes se concentra em uma parcela pequena do território. Saber como é que a gente vai dispor o efetivo policial e, sobretudo, investir em tecnologia. As tecnologias estão avançando muito, a gente pode se valer muito do reconhecimento facial, se valer muito do cruzamento com bases de dados. A gente tem condição de, dispondo bem as câmeras em pontos estratégicos, estar lendo placas e conferindo se aquela placa tem indicação
de roubo e furto, se aquela placa corresponde a um CPF de um possível condutor que é foragido da justiça. A gente fazer movimentos de captura de foragidos usando inteligência, como recentemente nós fizemos, há coisa de uma semana, onde a gente recapturou 670 foragidos da justiça usando determinadas ferramentas de informação, de inteligência. Então, combater a reincidência, e obviamente tem um movimento que nós precisamos liderar, e eu acho que os governadores terão um papel fundamental junto ao Congresso, de endurecimento de penas. Uma coisa que aborrece muito o cidadão é a questão da reincidência, e de certa forma, reincidentes estão sendo beneficiados com progressão de pena ou com liberdade em audiência de custódia. E às vezes esse reincidente é reincidente 16, 20, 25, 30 vezes. E esses caras voltam para as ruas e vão cometer crimes. Então, a gente precisa saber como é que a gente enfrenta isso. Munir o judiciário também de informações e dar para o judiciário a responsabilidade, para que ele também possa entender que aquele cidadão representa hoje um perigo para a sociedade, que ele já teve oportunidades e não se adequou. Então, não dá para que o membro de facção criminosa tenha determinados benefícios, que o membro, né, do crime organizado ou que o reincidente. Então, a gente tem que punir com mais rigor o faccionado, o membro da organização criminosa, o traficante de drogas, o reincidente, né, nós temos que punir a habitualidade, dar segurança jurídica para os agentes da segurança que conseguem fazer prisões baseadas na fundada suspeita. Então, existe um pacote de medidas que nós precisamos trazer para a legislação para aumentar o custo do crime. Aumentando o custo do crime, a gente vai ter uma sociedade também mais livre dessas pessoas que não conseguem se adequar à regra do jogo, não conseguem viver em sociedade. E o investimento, o que nos cabe é continuar investindo em pessoal, continuar investindo em material, em equipamento e continuar investindo em tecnologia. Eu entendo que a tecnologia vai ser uma das grandes chaves para a gente melhorar essa percepção de segurança. Governador, muito obrigada. A gente chegou aqui ao último minuto, o minuto final da nossa entrevista. Então, como a gente tinha combinado, eu vou colocar aqui o cronômetro de 1 minuto e vou fazer algumas perguntas. Esse é o famoso, quem sabe faz ao vivo. É esse. Se vira nos 30, nos 60 segundos, no caso. Se vira nos 60. É muito tempo, 60 segundos. É bastante tempo, tempo, dá para falar bastante coisa. Vamos lá. Vamos ver, né? Quer dizer, vamos ver. Começando agora, ó. Vamos lá. Uma característica sua que te fez chegar onde está hoje. Persistência. Uma coisa que faria de diferente na sua carreira. Muita coisa. Muita coisa. Cita uma. Olha, como eu sou ser humano e erro todos os dias, então todo dia eu descubro uma coisa nova que eu faria diferente. Se fosse presidente, tivesse todo o poder nas mãos, qual a primeira lei que sancionaria amanhã? Boa pergunta, não faço a menor ideia. Como eu não penso nisso, não tenho resposta. Olha, qual o principal desafio do Brasil hoje em uma única palavra ou frase? Fiscal. Quem é a figura brasileira que mais te inspira? Pedro II. Olha, acabamos com o tempo sobrando mesmo. 15 segundos de sobra. Olha, foi fácil. Foi? Era tempo mesmo. Muito obrigada, governador. Obrigado pela deferência, pela oportunidade. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo!